Paz do Senhor Jesus, glória a Deus, que Deus abençoe a todos os irmãos, todas as irmãs. Aqui é o vosso irmão em Cristo, Marcos Paulo. Eu quero falar algo aqui da palavra de Deus, bem rapidinho com os irmãos, e dizer que sou grato a Deus pela vida, pela saúde, pelo fôlego, por tudo que Deus tem feito. Até mesmo as coisas ruins que aconteceram comigo durante este ano e este final de ano, Deus já havia mostrado, já havia falado comigo. Então, muitas provações, muitas lutas, muitas perdas, Deus tem permitido, mas Ele tem mostrado e tem falado, tem confortado, tem consolado. Eu sei que muitos também passaram por isso este ano. Deus, Ele tem nos experimentado e tem tentado nos conceder mais maturidade espiritual, mais espiritualidade. E que todos possam aprender na presença de Deus. E que Deus possa ser o nosso professor. Amém? Que nós possamos também aprender, não somente só ser provado, passar por provas, por lutas, e não aprender nada, ficar sempre repetindo e repetindo, não. Que venhamos crescer, amadurecer e termos a mente de Cristo. Glória a Deus. Meus amados, palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo de número 3, capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 21, que diz assim: E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Meus amados irmãos, nós vemos que o primeiro estilista, melhor dizendo, do mundo, foi o próprio Deus. A Bíblia diz que com a desobediência do homem e da mulher, com a queda de Adão e Eva, eles perceberam que estavam nus. A sua nudez agora ficou exposta diante de seus olhos. E a Bíblia diz que essa nudez trouxe vergonha para ambos, principalmente nas suas partes íntimas. E o texto diz então que eles, pegando folhas, foram tapar as suas vergonhas e se esconderam da presença de Deus. E a Bíblia diz que pela viração do dia o Senhor vinha conversar com Adão. Então, as coisas acontecem como lhe era de costume. Pela viração do dia, Deus procura Adão no mesmo local onde sempre se encontrara. E Deus vê que Adão não está no local. Então a voz de Deus ecoou pelo jardim do Éden, à procura de Adão. E Adão então, ele responde a Deus. E Deus então começa a dialogar com Adão. E Deus então começa a perceber, na verdade, claro, isso é uma forma de falar, mas Deus já sabia, mas é uma forma de expressão. Deus então percebe que Adão havia comido fruto proibido e por causa dessa desobediência, a Bíblia Sagrada diz que ambos estavam nus. E Deus pergunta: quem te mostrou que tu estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? A Bíblia diz então que depois que Deus indaga ele sobre isso, ele joga essa responsabilidade para a mulher. Ele diz: Senhor, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Deus chega então para a mulher e pergunta: por que fizestes isto? A mulher joga então a sua responsabilidade para a serpente, diz assim: a serpente me enganou e eu comi. Deus chega na serpente e amaldiçoa a serpente, mas Deus também dá castigo para ambos. Deus castiga a mulher, Deus castiga o homem. E depois que Deus então começa a colocar as coisas no seu devido lugar, a Bíblia Sagrada diz que Deus vê que eles estão somente cobrindo as suas partes íntimas com folhas. E o que o texto diz? O texto diz então que, olha o que o texto vai falar. O texto vai dizer no versículo 21, e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Nós podemos entender, então, que o princípio de Deus sobre cobrir a nudez não é simplesmente as partes íntimas. O princípio de Deus sobre cobrir a nudez, chamado corpo,
Não é simplesmente as partes que nós queremos que não venham a aparecer, não. Porque essas partes íntimas, eles já haviam cobertos. E nós vemos que Deus, então, ele sacrifica um animal e com a pele deste animal, Deus cobre a nudez de ambos os dois. Depois que Deus, então, sacrifica um animal, ao perdão do pecado, a Bíblia diz que depois que Deus os vestiu, Deus, então, tira eles de dentro do paraíso, do jardim do Éden, e eles vão para fora lavrar a terra. Então nós entendemos aqui que o padrão de Deus para o homem, o padrão de Deus para a humanidade, o padrão de Deus para os seres humanos, não é que nós venhamos expor o nosso corpo, expor a nossa nudez. Não, isto nunca foi e nunca será do agrado de Deus. O agrado de Deus é que nós vamos cobrir o nosso corpo, porque esta sempre foi a vontade de Deus, depois que o homem pecou. Quando o homem não havia cometido pecado, não havia também a vergonha, não havia também a malícia, não havia também a maldade, não havia também o instinto, o sentimento chamado cobiça, não tinha estas coisas. Mas vindo o pecado, vindo a desobediência, todos esses males começaram a se proliferar dentro do coração e da mente humana. E Deus, sabendo disso, meus amados irmãos, que a cobiça iria começar a se manifestar, que estes sentimentos iriam começar a fluir. Deus então falou: olha, não é bom o homem ficar assim, com seu corpo desnudo, com seu corpo de fora. Vamos cobrir a nudez para que nenhum enxergue a nudez do outro. Deus está olhando para uma humanidade, não é simplesmente olhando para os dois e resolvendo um problema somente atual ali, não. Deus estava tratando um problema que iria acontecer já na humanidade. Aleluia. Por isso que o padrão de Deus é vestir-se. O padrão de Deus é cobrir a nudez. Deus não se agrada que os seus servos, que o seu povo ande nu ou mostre a sua nudez para as demais pessoas. Este não é o padrão de Deus. Embora que o mundo combata contra, embora que existe muitas denominações que adotem este costume, mas nós vemos que este não é o princípio divino. O princípio divino é cobrir a nudez. É claro que dentro do conceito judaico, dentro já do judaísmo, eles usam a túnica. Em algumas traduções da Bíblia não fala vestimenta, fala exatamente túnicas de pele, e os vestiu com túnicas de pele. E também é um texto correto, é uma tradução correta, aleluia, glória a Deus. Então nós vemos que a nudez, ela não faz parte da vontade divina depois do pecado. A nudez não faz parte da ética de Deus. Escute, Deus não quer que o seu filho, a sua filha, um pastor, um membro, um obreiro, um evangelista, um diácono, um presbítero, aqueles que servem a Deus, que pregam o evangelho, aqueles que são como embaixadores de Cristo. Deus não quer que você exponha a sua nudez. Deus não quer sensualidade no meio do seu povo. Deus não quer que as pessoas venham cobiçar umas às outras porque a sua nudez está exposta, não, aleluia. Que o Espírito de Deus, ele possa colocar temor no teu coração, que o Espírito de Deus, ele possa abradar lá dentro da tua alma e te mostrar que roupa adequada você deve vestir. Escute, e não é somente roupa para ir para um local chamado igreja, que não é igreja, para dentro de um ambiente fechado. Não é somente se vestir para somente ir lá se reunir, não. É dentro de casa, é na rua, é no trabalho, é na escola, é na faculdade, aonde você estiver, é no mercado, é no deitar, é no dormir, é no levantar. Deus, ele quer que nós venhamos estar dentro do seu padrão. Aleluia. Eu sei que muitos dizem que é costume de igrejas, mas nós vemos que a Bíblia diz que foi Deus que os vestiu. Deus os vestiu. Puxando um pouquinho para como todos dizem que nós somos, vamos dizer assim,
Nós temos que imitar Jesus Cristo. Nós vemos que a cultura, aqui agora é a cultura judaica, o padrão é a túnica. A túnica, quando é usada, não mostra nenhuma parte do corpo. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, adotamos, já fazem muitos anos, a roupa social. Não que seja a adequada, não que seja esta realmente, que poderíamos dizer assim, que essa é a doutrina que deve ser seguida. Não. Mas o corpo não pode ser exposto. O corpo não pode ser exposto. Temos que cobrir a nudez. Aleluia. Jesus cobria a nudez. O importante é cobrir a nudez. Não vamos também andar com roupas extravagantes. Não vamos andar também com roupas transparentes. Não. Aleluia. Mas também não vamos mostrar o nosso corpo para ninguém. Você que é casado, você que é casada, o teu corpo é para o teu esposo, e o corpo do teu esposo é para ti. E somente Deus pode contemplá-los. Aleluia. Este é o padrão de Deus desde o princípio da criação do mundo. Não deixe que o espírito de sensualidade, de nudez, tome conta da tua mente e do teu coração. Não deixe que outros tipos de ensinamento acabe fazendo com que você desobedeça um princípio da palavra de Deus. Aleluia! Você, meu amado irmão, minha amada irmã, que quem sabe por algum motivo, por algum ensinamento contrário, você ande com uma roupa transparente ou com uma roupa muito curta. Você, meu irmão, que anda sem camisa, anda sem roupa por aí, de bermudinha, sei lá. Ore a Deus para você ver. Consulte a Deus e Deus falará exatamente contigo. Isso não é uma questão, meus amados irmãos, de ser costume. Conheço um irmão que, por muitos anos, ele congregava numa igreja. E nesta igreja que ele congrega, lá é permitido os irmãos jogar bola, andar sem camisa. Lá é permitido os irmãos andar de bermuda. Tudo bem, a igreja onde ele congrega permite. Mas esse irmão, ele não fazia essas coisas mesmo com a igreja permitindo. E nós conversando um dia, após um término do culto, se encontramos numa esquina, numa rua. E ele veio conversar comigo, nós estamos conversando. E eu perguntei o porquê que ele não fazia, se era permitido na igreja dele fazer. Sabe o que ele me disse? Ele disse, eu não consigo fazer, porque quando eu fui fazer, o Espírito de Deus falou comigo. O Espírito de Deus falou para mim não fazer, porque ele não se agradava disso. Eu disse, mas irmão, olha para os irmãos ver o que é alguém ouvir a voz de Deus. E eu quis perguntar para ver o que ele ia dizer, irmão. Mas o irmão tem base na Bíblia para isso? Ele falou, irmão, eu não tenho muita base na Bíblia sobre esse assunto. Mas eu ouvi a voz do Espírito de Deus dizendo que não se agradava de nudez. Então escute, irmão. Tem pessoas que tentam se basear porque muitas coisas não estão esclarecidas na Bíblia. E elas usam essas faltas de informações muitas vezes, sabe, para fazer o quê? Para sustentar o seu desejo, sustentar a sua carnalidade, sustentar os desejos pecaminosos da sua vontade humana. Aleluia! Mas esta não é a vontade de Deus. Deus não se agrada de nudez. Nós temos que nos vestir de forma honesta, simples, com pudor, com decência, que não venha expor o nosso corpo. Aleluia, glória a Deus. É isto que Deus espera das mulheres santas que agradam a Deus. É isso que Deus espera dos homens consagrados, dos homens de Deus, da face da terra. Aleluia. Eu sei que nós não podemos partir para o farisaísmo, se preocupar somente com a parte de fora, com a parte externa,
A parte principal sempre vai ser interna. Eu sempre defendo isto, que não adianta também a pessoa estar cobrindo o corpo e por dentro está cheio de podridão, está cheio de imundícia, está cheio de pecado. É claro que também não. Mas é que Deus, Ele quer que por dentro seja limpo e que por fora tenha prudência. E que por fora guarde a palavra de Deus. E que por fora também não mostre a nudez a ninguém. Oh, aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Escute, Deus não quer nudez. Cubra teu corpo. Guarde o teu corpo em santidade ao Senhor. Honre a Deus com teu corpo. Tanto mente, espírito e coração, como o corpo, deve estar irrepreensível diante da presença de Deus. É claro, meus amados, que nós erramos, nós falhamos, nós tropeçamos, nós caímos e muitas vezes fracassamos. Mas isso não nos dá o direito de ficarmos apoiados nas nossas falhas, apoiados no erro que cometemos, apoiado em cima dos tropeços, apoiado em cima dos nossos fracassos, não. Nós temos que nos levantar debaixo da graça, da força e do poder de Deus e colocar a nossa vida em ordem e no altar do Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Repito, Deus não quer nudez, Deus quer santidade. E a santidade começa no interior e ela sai para fora. É isso que Deus quer das nossas vidas. Pureza. Que nós não venhamos ser objetos de cobiça. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar roupas decentes. Roupas que cubram o nosso corpo. Que escondam as partes tanto íntimas como não íntimas do nosso corpo. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Termino esta breve mensagem em Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Que Deus abençoe a tua vida espiritual, que Deus fale fortemente ao teu coração, que Deus abençoe o teu lar, a tua família e o teu ministério, e que a palavra de Deus ela possa fazer um efeito extraordinário dentro do teu coração. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.